Uma das maiores alegrias que eu tenho como pastor é poder pegar jovens que ainda são bem jovens, sem experiência nenhuma da vida, cuidar deles, discipulá-los, gastar tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos muitas vezes, 10 anos muitas vezes. E pegar esses jovens, batizá-los, vê-los aceitarem a Cristo, batizá-los, casá-los, apresentar os seus filhos a Deus e enviar depois esse discípulo para o campo missionário. Eu quero ler com você um texto da Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 11. Por favor, eu queria que você prestasse Efésios capítulo 4, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Muitas vezes Deus levanta uma pessoa para ser mestre, ou seja, ele é alguém que trabalha no ensino. Outros para serem apóstolos, como o apóstolo Soares, que é um desbravador do ministério. Deus escolhe pessoas e chama essas pessoas. E uma das maiores diferenças entre alguém que vai para o ministério enviado por uma igreja, porque existem hoje pessoas que vão para o ministério por conta própria, deu na cabeça. Deus me chamou, eu me consagro a mim mesmo, sou eu com Jesus e Deus mandou. Muitas vezes quebram a cara no campo. É diferente quando uma igreja envia. Quando uma igreja envia, esse pastor, esse discípulo, vai estar debaixo de oração. Esse pastor, a maioria das vezes, está debaixo de cobertura financeira da igreja. Muitas vezes ele está debaixo de aconselhamento pastoral, de acompanhamento pastoral o tempo inteiro. Ser enviado por uma igreja é diferente, totalmente diferente. E ter o respaldo dessa igreja é algo tão lindo. Eu fico imaginando Paulo, em 10 anos, ele implantou igrejas em muitas partes do mundo. Nesses anos que a Filadélfia tem, eu louvo a Deus, porque nós hoje temos igrejas espalhadas em muitas cidades. Igrejas Filadélfias, Igreja Batista Filadélfia Internacional. E cada dia que passa surgem novas oportunidades de novas cidades, oportunidade de novos lugares. E eu estava dizendo para acho que o pastor Júnior, não sei, eu falei assim, está acabando na minha equipe a leva dos que eu tinha preparado. Porque todos aqueles que eu já tinha preparado para o ministério, eu estou enviando, já enviei quase todos. Aqueles que estão na minha equipe hoje são novos, chegaram mais novos. O Lucas é novo, não é? O Felipe é mais novo, estão chegando há pouco tempo, não é? O Wesley já é meia idade, não é? O Roberto é mais velho, né? O Roberto já tem um tempinho. Mas todos esses pastores, eles são treinados, e eu tenho sentido que Deus abriu as portas desse país, de cidades, para que possamos conquistar essas cidades para Jesus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. Um obreiro não pode ser alguém carnal, não pode ser alguém que tem uma vida esculhambada, não pode ser alguém que tem uma vida depravada, não pode ser alguém que não tem dentro de si o seu chamado. Sabe por quê? Porque depois que a Bíblia diz que é imposto as mãos sobre alguém, acabou, nunca mais ele deixa de ser pastor.
A Bíblia diz uma coisa linda em Atos, capítulo 13, verso 2. Atos 3, 2. Atos, capítulo 3, 13, verso 2. Atos 13, verso 2. Está difícil o negócio ali hoje. É complicado. 13, 2. Olha que texto, irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Quem que disse? O Espírito Santo foi quem falou. Disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Um dia eu morava em Caxias, um adolescente. Deixei a minha cidade para estudar, para vir para Teresina, porque Deus havia me chamado, porque Deus havia me dado um comando. Hoje aqui eu vou ordenar um pastor. E a vida dessa pessoa, ela é uma hoje e outra depois. Nunca mais a vida dessa pessoa será a mesma. Porque a Bíblia diz, verso seguinte, verso 3. Então, verso 3, jejuando e orando e pondo sobre eles os despedir. Hoje, eu vou ordenar um pastor, um jovem, que nasceu comigo, que foi treinado por mim, que aprendeu o ministério. Não só hoje ele vai ser ordenado, mas ele vai embora amanhã, depois de amanhã. Ele vai pastorear a igreja da Bahia. O pastor Raniel foi transferido por mim. O pastor Raniel está indo pastorear a igreja agora de Corrente, no sul do Piauí. E esse pastor vai agora. As coisas dele chegaram hoje na Bahia. Nós pegamos um carro, chamamos a transportadora e já enviamos a bagagem dele. Chegou hoje à tarde. Então ele só tem amanhã. Amanhã é o último dia dele em Teresina. Depois de amanhã, a igreja em Barreiras está esperando ele para ser pastor da igreja na Bahia, lá em Barreiras. É a Deise e o Ivan. Eu quero avisar que eu acho que nem a descendência dele sabia. Mas a vontade de vocês não é maior do que a vontade do Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo é maior do que a sua vontade. E os novos líderes dessa descendência são vocês, Felipe e Rosa, da descendência que era do Ivar. Vem aqui. Pode ficar aqui, vocês já vão descer. Felipe, ele vai assumir a descendência que era do Ivan, como ela vai assumir a descendência que era da Deise. A partir de hoje, eles serão os novos líderes. O Ivan muda a vida dele totalmente a partir de hoje. Ele está dormindo na casa dele numa rede, porque as coisas dele já foram. Não tem nem como desistir. Agora mesmo, há 1h30 atrás, eu estava fazendo uma videochamada com as nossas ovelhas deles. Um casal que estava recebendo, que vai recebê-los lá. E eu estou indo na quinta-feira. Estou indo na Bahia na quinta-feira, empossar ele. Desço para Corrente, para empossar o Raniel em Corrente. O Raniel vai pastorear a igreja de Corrente, um grande templo. O Raniel hoje está recebendo um grande templo, uma igreja que tem sítio, o maior templo de Corrente vai ser pastoreada hoje pelo pastor Raniel. Então eu fico olhando assim, obrigado. Eu fico olhando assim, eu falei assim, meu Deus, os meus 12 estão indo embora tudo. Eles estão abrindo mão da vida pessoal,
para assumir o ministério. O meu desejo é que a Bahia ganhe um casal de pastores cheios do Espírito Santo. Esses dois são guerreiros, são firmes. Eu queria convidar os pastores que viessem aqui, todos aqueles que são pastores. Ivan, depois que esse óleo descer sobre a tua cabeça, não tem mais volta. A hora de desistir é agora, se você quiser. Porque depois que eu te consagrar ao ministério, você está inutilizado para qualquer outra coisa. Você nunca mais deixará de ser pastor. A sua vida era uma hoje até agora. E a sua vida será outra depois de hoje. Totalmente outra. É o maior privilégio de um homem é ser pastor. É ser sacerdote. Mas é também um desafio. Um desafio grande. Ser pastor não é para qualquer um, é para quem Deus chama. E eu queria que vocês dois ficassem aqui, um de frente para o outro. E a filhinha também, porque uma igreja não é pastoreada por um casal, é por uma família. Eu queria que os pastores chegassem mais perto, eu queria que a igreja ficasse de pé. A partir desse momento, vocês estão vendo a ordenação de um pastor. A ordenação de um homem, de uma mulher que deixam a vida secular, que deixam a sua história secular para entrarem no ministério. Quando as coisas deles, quando a transportadora chegou na casa deles, ela me mandou um vídeo dizendo: pastor, agora já estão levando as coisas. E quando as coisas chegaram lá, ele falou: pastor, já chegou as coisas na Bahia. Eu falei: agora é sem volta. Agora é a hora que você tem que decidir se você quer isso para a sua vida ou não. E eles disseram firmemente: queremos, pastor. É isso que queremos. E eu vou ter que levantar outros discípulos, formá-los, trabalhar caráter, para formar outros pastores, porque o campo está precisando de pastores. Então nós vamos, a Bíblia diz que quando nós impormos as mãos sobre eles e ungimos sua cabeça, eles deixam de ser Deise e Ivan para serem pastor Ivan e pastora Deise. E vem sobre eles uma unção pastoral, já não é mais uma unção de liderança só, mas é uma unção de pastoreio. Senhor, como diz a tua palavra, o apóstolo Paulo, e através do Espírito Santo dizendo: separa-me Barnabé e Saulo, para uma obra que os tenho enviado. E diz a tua palavra, que impondo as mãos sobre eles, os despediu. Amanhã é o último dia deles em Teresina, Senhor. Mas o Senhor vai com eles. Eles estão sendo enviados ao campo para fazer a obra de Deus. Estão abrindo mão de suas vidas, abrindo mão dos seus empregos, abrindo mão da sua cidade, abrindo mão de suas famílias, para uma terra estranha, para uma terra diferente. Mas nós nessa noite o consagramos, o ordenamos ao ministério pastoral Ivan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consagro você ao ministério pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os consagro a partir de agora ao santo ministério da palavra. Eu os consagro ao santo ministério da palavra. Eu os consagro para serem usados por Deus naquela cidade e onde o Senhor os levar, como pastores de excelência. A unção de multiplicação vá com vocês. A unção de conquista repousa sobre vocês. Que vocês conquistem o coração daquele povo e que aquele povo sejam abençoados por vocês, transformados por Deus através da vida de vocês. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, eu os consagro ao ministério da palavra, para pastorearem com excelência, em nome do Senhor Todo-Poderoso, e junto com sua família, pastorearão a Filadélfia Internacional em Barreiras para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, princesa. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, desde agora e para sempre.